Fala galera, sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, essa agora é a aula número 1, né? É a aula 01. Já fizemos a aula 0, na qual eu passei ali as informações a respeito do concurso da Caixa Econômica Federal e também a estrutura de prova, como que vai ser, provas objetivas, quantas questões, prova de redação também. Você precisa tirar pelo menos 70 pontos na redação. E agora, pessoal, vamos começar aí a aprofundar um pouco mais e entrar na parte de redação, porque esse é o nosso foco. É fazer com que você não demore, é fazer com que você consiga alcançar os seus 70 pontos, no mínimo, né? Vamos entrar para gabaritar a parte de redação. E aí, com isso, você ser aprovado no concurso da Caixa, beleza? Porque não adianta nada você ir lá, acertar as 60 questões e não tirar 70 na redação. Se você não tirar 70 pontos na redação, você está excluído, você está eliminado do concurso da Caixa. E para isso, eu estou aqui, professor Anderson Magalhães, com este curso completo de redação para a Caixa Econômica Federal, com videoaulas que estão sendo produzidas agora, em tempo real, aqui no YouTube do professor Anderson Magalhães. Hoje é dia 26 de março, eu produzi esta aula e estou gravando. E a próxima aula vai ser produzida, tudo com foco na Caixa, e vai ser postada aqui no YouTube do professor Anderson Magalhães. Tudo bem? Teremos também, pessoal, material em PDF para vocês que está sendo disponibilizado no grupo do WhatsApp. E temos também um plus aí, que é um PDF extra, que tem um valor simbólico, mas aí é só para quem quiser realmente dar uma alavancada no seu conhecimento, beleza? Mas todos os vídeos serão disponibilizados aí de forma gratuita aqui no YouTube, tudo sendo produzido agora em tempo real, com foco no concurso da Caixa Econômica Federal, beleza? Vamos juntos então, pessoal. Nesta aula 1, vamos versar sobre tipologia textual. E por que nós vamos falar sobre tipologia textual? Porque é o seguinte, lá no seu edital da Caixa Econômica Federal, diz que será cobrado de você a construção de um texto dissertativo argumentativo. Tá, mas o que é isso? Em que contexto nós podemos falar de texto dissertativo argumentativo? É para isso que serve esta aula. A aula 1, então, vamos falar de tipologia, de tipos de texto, tudo bem? E por que a Caixa está cobrando de você o tal do texto dissertativo argumentativo? Então, olho na tela aí, olho no quadro. Para entendermos sobre o que é um texto, precisamos ter contatos com o quê? Com diferentes tipos de texto, ou também chamados modos de organização do discurso. Então, de cada forma que um texto se organiza, nós chamamos de tipo textual, beleza? A tipologia textual trata da forma, olha aqui, ó, como um texto se apresenta e se organiza. Existem cinco tipos clássicos que aparecem em provas de concurso, pessoal. Desses 5 tipos, o mais comum que aparece é a dissertação e ainda a dissertação argumentativa, que é justamente o que a Caixa Econômica vai cobrar de vocês, beleza? Então vamos ver esses 5 tipos de texto para você entender por que a Caixa está te cobrando texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. O primeiro dos tipos textuais é o tal do texto narrativo. É o texto narrativo. E o que é o texto narrativo? Pessoal, narrar é contar uma história. Pode ser real ou fictícia. O que é um texto narrativo, portanto? É um texto em que se conta, olha aqui, ó, em que se narra um fato fictício, ou seja, que não é verdadeiro ou não. Pode ser verdadeiro ou não. Que ocorreu num determinado, então ele ocorreu num determinado tempo, ou seja, em um determinado mês, em determinado ano, e lugar também, nós chamamos de espaço, envolvendo personagens. Toda narração tem um enredo, que é a história propriamente dita. Temos um encadeamento, uma sucessão de fatos na narração, beleza? Tranquilo? Olha só o exemplo que eu coloquei aqui, bem estruturado para você. Olha aí, exemplo de texto narrativo. Numa noite do mês de fevereiro, mês de fevereiro é o meu tempo. Anderson é o personagem, olha aqui, Anderson é o personagem. Caminhava pela rua, a rua é o meu espaço, é o lugar. Ao sabor das estrelas, é uma narrativa em terceira pessoa, ou seja, alguém está contando essa história. Porém,
Foi exatamente nesse momento que ele caminhava, né, ao sabor das estrelas, que Anderson foi surpreendido por um ardil assaltante que levou o seu telefone. E aqui é o clímax, né? É o clímax da história, aquele ponto alto da história. E toda a história propriamente dita é chamada de enredo. Então temos aí para você na tela um exemplo de texto narrativo, beleza? Então, se um texto se organiza dessa forma como está aí apresentado para vocês, por meio de tempo, espaço, lugar, enredo, isso é um texto narrativo. Tranquilo? Beleza, vamos avançando agora. O que é um texto descritivo? O que é um texto descritivo? A descrição é uma modalidade de texto cujo objetivo é fazer um retrato, por escrito ou não, né? Ele pode estar falando ali, de um lugar. Então, vou retratar um lugar, uma pessoa, um animal, um pensamento, um sentimento, um objeto, um movimento. Então, pessoal, o texto descritivo tem a finalidade de descrever algo e aí vai criar um retrato daquele objeto, né? O objeto que está sendo descrito na nossa mente. Tá? Olha ali um exemplo de texto descritivo na tela, bem estruturadinho aí para você. Olha aí. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dominar a rede. Pessoal, a casa é o objeto da descrição. Esse engraçado aqui é um adjetivo que descreve, né, um adjetivo subjetivo que descreve ali a casa. Ele é subjetivo porque eu posso achar a casa engraçada. De repente você pode não achar essa casa engraçada. Então temos esse tipo de adjetivo. Existem também adjetivos objetivos. Exemplo, a casa amarela. Pô, se ela é amarela, é objetivo, né? Ela não pode ser azul. Se ela está pintada de amarela é porque ela é amarela. Então seria um adjetivo objetivo. Agora o subjetivo, o adjetivo subjetivo é quando eu posso achar uma coisa, você pode achar outra, beleza? Eu posso achar uma coisa, você pode achar outra. Repare também que esse texto aí, pessoal, a estrutura dele é narrativa, tá? Mas ele tem aspectos descritivos. Quando ele fala não tinha teto, está dando uma descrição, uma característica. A descrição trabalha com características. Não tinha nada, não tinha chão, tá vendo? Então ele vai descrevendo também. Tá? Isso é comum. Dentro de um texto narrativo, você ter aspectos do texto descritivo, tá? Por meio do uso de adjetivos, caracterizações, e aí você vai descrevendo. Então isso é o texto descritivo. Temos também o texto chamado de injuntivo, que é aquele texto, pessoal, instrucional. É o texto que vai te dar uma ordem, vai te dar um conselho. Olha ali o exemplo. A injunção indica como realizar uma ação, um conselho, ele impõe, ele instrui o interlocutor. Também chamado de texto instrucional. O texto injuntivo é utilizado para predizer acontecimentos, comportamentos, né? Então ele vai determinar como que você tem que se comportar, o que você tem que fazer. Olha aqui, leis jurídicas, né? É comum encontrarmos o texto injuntivo em horóscopos. Então olha aí, ó. Onde que eu encontro isso aí? O texto injuntivo. Horóscopo, receita de bolo, discurso de autoridade, manual de instruções, livros de autoajuda, nas leis, na Constituição Federal, nos mandamentos da Bíblia. Então tá vendo? Porque nesse tipo de texto aí, eu vou o quê? Vou dando ordem, ou então vou dando um conselho, faz isso, ó, faz assim, é melhor que você faça de tal forma, né? Ou então, ó, você precisa fazer da maneira X ou da maneira Y. Olha ali um exemplo. Artigo 5º do Código Eleitoral. Não podem alistar-se. Ó, tá dando uma ordem, um verbo no imperativo. Um verbo no imperativo. Não podem alistar-se. Eleitores, o quê? Os que não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos, tá vendo? Então, isso é texto injuntivo, tá? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando, porque existe também o texto dissertativo expositivo. Existem dois tipos de texto dissertativo. O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. O que vai cair na sua prova da Caixa Econômica é o dissertativo argumentativo. Mas vamos ver primeiro aqui o dissertativo expositivo. O que é esse texto? Dissertativo expositivo.
O principal objetivo é expor, ou seja, apresentar informações a respeito de um fato ou objeto. Ele vai informar. Então, o texto expositivo, ele tem esse caráter informativo. Eu vou apresentar dados, números, informações ao leitor e vou esclarecer, eu vou explicar o assunto de maneira atemporal. Ou seja, é um texto que vai te explicar algo que é aquilo ali de forma objetiva. Então ele fala ainda, ó, caracteriza por uma linguagem clara e objetiva. Olha o exemplo. Tem um exemplo aí, ó, uma notícia, né? Notícia é exemplo de texto expositivo. Um jovem ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e um ônibus de transporte coletivo em Salvador. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. A batida foi registrada no retorno da Avenida Otávio Mangabeira, orla da Boca do Rio. O motivo do acidente ainda está sendo investigado. Tá vendo? Nós temos uma informação, nós temos ali a mensagem sendo passada de forma clara, de forma objetiva, sem a opinião do autor do texto. Então essa vai ser a diferença básica entre o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. No dissertativo argumentativo, que nós veremos agora, e será o objeto da sua prova, né, da Caixa Econômica, no dissertativo argumentativo você precisa se posicionar, tá? Não apenas expor fatos. Você precisa dar a sua opinião, o seu posicionamento, o seu ponto de vista, tudo bem? Repare que no expositivo ele apenas passa a mensagem de forma objetiva. Agora, no argumentativo, que é o próximo, que é o que vai cair na sua prova, você precisa se posicionar. Vamos ver aqui, ó. Dissertativo argumentativo. É o último tipo textual e é o mais importante porque é aquele que vai fazer você ser aprovado no concurso da Caixa. É esse tipo aí que será cobrado no concurso da Caixa Econômica 2024. O que é argumentar? Argumentar é defender um ponto de vista, uma ideia, uma opinião, sendo isso feito por meio de argumentos convincentes. Você pode usar como argumentos, você pode usar exemplos, você pode usar fatos, dados estatísticos, fatos históricos, tá? Analogias. Nesse tipo de texto, o objetivo é analisar, interpretar, explicar, avaliar dados reais. Esse texto requer reflexão. Então, é um texto que você tem que pensar. Opiniões fundamentadas a respeito de fatos e uma certa posição crítica com relação ao assunto ou tema apresentado. Deve apresentar o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, isso aqui, pessoal, faz parte da lógica textual. A lógica do texto dissertativo argumentativo. Você precisa começar o seu texto, desenvolver seus argumentos e concluir tudo que foi falado. Tá? Por isso ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É o famoso início, meio e fim. Na introdução, você vai trazer a ideia-chave e o seu posicionamento. No desenvolvimento, você vai fundamentar, vai justificar, vai sustentar. Na conclusão, você fecha o seu raciocínio. E você pode apontar uma solução, caso você esteja tratando com um problema, né? Encontramos o tipo textual dissertativo argumentativo onde? Em artigos científicos, na redação do Enem, em tese de mestrado, tese de doutorado, porque em todos esses tipos de texto aí, né, você precisa defender uma ideia, defender um ponto de vista. Então temos isso então quando falamos de texto dissertativo argumentativo. Você vai seguir uma estrutura lógica com introdução, desenvolvimento e conclusão. Principalmente no desenvolvimento é ali em que estará o seu embasamento, apresentando ali as justificativas daquilo que você pensa. Não se preocupe, não se preocupe. Aqui em nosso curso de redação para a Caixa Econômica Federal, faremos vários exemplos de redação, inclusive teremos aulas ao vivo aqui. Estamos apenas começando, mas você já vai aí se ambientando com essas ideias, tudo bem? Mas aqui faremos práticas, né? Inclusive teremos aulas ao vivo, vou marcar com vocês, é só vocês irem acompanhando aqui, eu vou marcar com vocês, tá? Então eu vou ter aqui as aulas gravadas e nós vamos marcar dias aí em que nós faremos aulas ao vivo, eu vou lançar um tema para vocês e nós vamos escrever sobre aquele tema, dentro da estrutura dissertativa argumentativa, beleza? Vamos lá.
Exemplo, temos um exemplo aqui para fecharmos nossa aula. Exemplo de dissertação argumentativa. E você vai ver aqui como que o autor se posiciona nesse texto, tá? Olha aí. Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo. Em objeto do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, né, bolsas e mochilas, o futuro, entre aspas, né, tão festejado. Que estamos basicamente falando dos celulares, tablets, né? Todavia, olha agora o posicionamento do autor. Ele utilizou aqui um conectivo adversativo. Todavia, não podemos não podemos nos reduzir, né, reduzir nós mesmos a meras vítimas. Olha aqui, ó, olha só, mera vítima. Posicionamento do autor. Meras vítimas de um aparelho midiático perverso. Olha aqui, ó, posicionamento do autor. Ou de um aparelho capitalista controlador. Posicionamento dele. Veja como ele se posiciona. Há, do verbo haver, né, no sentido de existir, a perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, mais um conectivo adversativo. Desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Veja como que, nesse parágrafo aqui, que é o parágrafo de desenvolvimento, nós temos uma opinião forte do autor acerca desses aparelhos, né, da modernidade. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Olha só, ele já citou aqui o mito da caverna, tá, pessoal? Isso aqui ele se refere ao mito da caverna, do filósofo Platão. É um mito que trata aí a respeito, ele faz uma analogia, né? Uma série de figuras que o Platão coloca na obra A República, em que nós podemos ver ali que pessoas que estão acorrentadas dentro de uma caverna escura, elas não têm contato com a verdade, né? Então, não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista. Ó. Ele chama de relação sadomasoquista. Essa relação entre nós, seres humanos da atualidade, com esses aparelhos eletrônicos, né? Com essas maravilhas tecnológicas. Então, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Então veja que é um texto em que nós temos uma forte opinião do autor, né? Então esse tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Veja que, claro, nós temos aí, como eu falei, um posicionamento grande do autor desse texto, mas em momento algum ele é desrespeitoso, em momento algum ele é ofensivo, em momento algum ele é agressivo, nada disso. Ele tem um posicionamento dele, mas é com base em ideias, tá vendo? É com base em argumentos sólidos, argumentos convincentes. Então é isso que você deve fazer também na sua redação para o concurso da Caixa Econômica Federal. Você deve sim se posicionar, porém de forma inteligente. Você deve se posicionar sem ser agressivo, sem ser impositivo, mas sim trazer sua ideia. É isso que a Caixa vai querer de você na sua redação no concurso. Tanto é que ele pediu o texto dissertativo argumentativo por causa disso, porque ele quer saber aquela pessoa que tem senso crítico, que tem capacidade de raciocínio. Então ele não vai te cobrar narrativo, não vai te cobrar descritivo, ele não vai te cobrar texto injuntivo e não vai te cobrar texto expositivo. Ele vai te cobrar, está lá no seu edital, texto dissertativo argumentativo, porque é um texto que exige da sua parte reflexão, exige que você tenha o quê? Um posicionamento. E é isso que a Caixa Econômica Federal quer de você. Ele quer lá dentro pessoas inteligentes, pessoas que tenham senso crítico e pessoas que consigam raciocinar. Por isso mesmo, nós estamos aqui para ensinar você, eu, professor Anderson Magalhães, ensinar você a como colocar todas as suas ideias no papel. Porque o que eu percebo é que eu tenho muitos alunos bons que às vezes se deparam com uma folha em branco e não sabem o que escrever. Mas nós vamos resolver esse problema aí, tá?
Temos aí bastante tempo, né, pessoal? Temos bastante tempo aí para trabalharmos redação, fazermos vários exemplos, fazermos várias redações da banca 6 Gran Rio também. Vamos pegar temas anteriores e vamos, por meio das nossas aulas, trabalhar isso, tá? Espalhe esse conhecimento, assista aqui as nossas aulas, que você vai realmente entrar para gabaritar língua portuguesa na redação aí, vai entrar para gabaritar a redação da Caixa Econômica Federal 2024. Eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!